Fala, gurizada, tudo belezinha? Estamos aí para mais uma videoaula dessa nossa série, né, de competências e habilidades para a prova do Enem, mais especificamente aí falando da prova de língua portuguesa, aí da linguagens, né, códigos e suas tecnologias. Antes de a gente ver a vinheta, não esqueça de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Vamos para a vinheta e a gente volta já já. Hoje nós vamos continuar trabalhando a competência de área 1, obviamente, só que agora, dessa vez, nós vamos trabalhar a habilidade 3 desta competência. Para a gente refrescar aí a memória, a competência 1, vocês sabem que ela fala aí sobre aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho, em outros contextos relevantes na sua vida. Essa é a competência de área 1, isso é que ela diz para nós, e a gente tem revisto isso bastante. O que a habilidade 3 nos diz? Vamos ver aí na tela. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. Bom, essa habilidade 3 nada mais ela tem a importância dela é que você perceba qual a função da linguagem predominante no texto que vai ser abordado na questão, né? No texto que tiver, no enunciado, enfim. O que vocês têm que fazer além disso? Saber e reconhecer aí as funções sociais, geográficas e históricas. Por que isso, gente? Para que você possa aí fazer uma análise da comunicação existente naquele sistema. Isso sim é bastante importante. É muito importante que você então seja capaz de identificar essa linguagem, a linguagem que for aí no contexto. Tá beleza? Então essa questão é do Enem de 2010 e ela nos traz o seguinte, nos traz um textinho ali e depois o enunciado, certo? Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de julho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis. Aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Muito bem! Vamos à questão então. Considerando os seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de... Bom, primeiramente, pessoal, já percebemos que o enunciado pressupõe que você já conheça gêneros textuais. Obviamente que você deve saber disso, beleza? Então, assim, ele já traz isso no enunciado. Na verdade, o texto já basicamente aí ele vai ser sobre gênero textual, que é o que a habilidade 3 ela lhe propõe, porque através desse gênero, do conhecimento de linguagens, né, seja ela verbal ou não verbal, que você vai conseguir identificar de uma forma mais fácil, né, a qual gênero ele pertence, a qual gênero textual ele pertence. Então, conhecer o gênero textual para poder dominar aí esta habilidade 3 e saber então exatamente o que essa questão ela está propondo, porque se ela pergunta constitui-se de, então ela está querendo dizer que é justamente do gênero textual, desse gênero aí. Beleza? Então, não vamos cair aí em armadilhas. Vamos voltar para a questão. Então, esse gênero, o texto citado constitui-se de fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista,
relativos à vida de um renomado escritor. São fatos ficcionais, gente? Não trata-se de ficção, né? São fatos reais da vida de Machado de Assis, muito reais, né? Então não são parte deles ficcionais e outra parte realista, e outra parte que seja realista aqui, não, certo? Então eliminamos já o item A. O item B diz o seguinte: representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Não fala de vida, eu quero saber do texto, do que ele se constitui. Certo, pessoal? Então, ele fala especificamente de gêneros textuais. Então, eu preciso saber que gênero textual é esse e aqui ele está atribuído, tá? De que forma, qual a linguagem que é usada para se atribuir a este gênero aí, tá? Beleza? Então, vamos lá. A C. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa. Ó, se vocês conhecem gênero textual, estão sabendo que isso aqui não se trata de um texto de caráter argumentativo. Então, já eliminamos aqui qualquer possibilidade, certo? Então, não é argumentativo se você conhece exatamente do que se trata este texto aqui. Ok? Para ser argumentativo, ele tem que trazer hipóteses aqui, né? E eu tenho que argumentar sobre isso através dessas hipóteses trazidas no texto. Então, eliminamos. Letra D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. Ó, meio que viajou na maionese aqui essa questão, né? Meio que para complicar a vida de vocês. Aqui trata-se de uma história real. Gente, essa questão, então, esse texto, o que a gente consegue visualizar nesse texto aqui, tá? Para tirar. Nós temos dados de uma pessoa, a gente sabe que esta pessoa é o Machado de Assis, temos o nome completo dele aqui, temos todas as funções dele aqui, tudo que ele foi, né? Toda a sua vida aí, cronista, contista, dramaturgo, enfim. Cidade de onde nasceu, data de nascimento, tudo isso, gente, são características de uma biografia. Então o texto, o gênero do texto é biográfico, ele é uma biografia, certo? Então essas informações, elas estão colocadas nesse texto de uma maneira cronológica. Ele inicia, lógico, ele fala ali da pessoa, né, fala o que ele é, e ele vai contando isso de uma maneira bem cronológica aqui na história, desde o nascimento, o que ele foi e o que ele se tornou lá no final, né, o que ele vem a ser. Então, o texto ele tem essa marca bem forte. Só que, lógico, embora seja uma biografia e esteja aí de uma maneira cronológica, a linguagem é acima de qualquer coisa e ela é bem objetiva. Então ela não vai trazer nada não vai trazer nada fictício nesse sentido, tá? Então por que essa linguagem ela está de uma forma objetiva? Com a intenção, obviamente, de enfatizar o assunto, ou seja, as informações sobre a vida de Machado de Assis, certo? Então, a biografia dele foi que serviu de base para essa questão. Então, como eu falei para vocês, ela apresenta essas informações de uma forma cronológica, tá? Então ela vem aí, ela fala sobre o nascimento dele, sobre a perda da mãe, sobre a criação dele pela madrasta, e aí, né, finalizando isso, sobre ele se matricular, aí ser matriculado numa escola pública. Isso diz muito dentro de um texto, certo? Então, apesar aí de ter um trecho do texto aí com ser um pouco subjetivo, né, ali onde diz, né, o maior escritor do país e um mestre da língua, então isso não quer dizer que ele que deixe de ser um texto objetivo, certo? Então a linguagem da biografia ela é marcada
por essa objetividade, tá? Embora tenha esse trecho aí falando sobre ser um mestre da língua, sendo mais subjetivo. Ele não deixa de ser um texto objetivo por causa deste trecho aí, tá? Então, ele é objetivo justamente, pelo que eu falei para vocês, todos os dados ali, eles são utilizados para enfatizar aí o assunto, né? Todas essas informações sobre a vida de Machado de Assis. Então, não são... aí nós não vemos informações pessoais de quem escreveu este texto, né? Do enunciador, de quem passou essas informações. Não é isso. A gente não tem informações aí, impressões pessoais aí de quem escreveu este texto. Tá, beleza? Então, temos aí, então, voltando lá para ver o que diz a alternativa E, né? Já para a gente fortalecer essa alternativa aí. A apresentação da vida de uma personalidade organizada, sobretudo, pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva aí. Beleza, então, meus queridos, é isso que eu queria trazer para vocês. Então, mais uma questão aí, dessa vez uma questão focada na habilidade 3 da competência diária 1, aí da sua língua portuguesa do Enem. Beleza? Nos vemos então na próxima videoaula, já tratando então da última habilidade desta competência diária 1, a habilidade 4, então, no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, dê as suas impressões aí sobre o Enem. Não esqueça de curtir então, compartilhar e de se inscrever neste canal. Bom, enquanto a gente não tem a aba comunidade aqui no canal, eu vou deixar uma enquete então nesse vídeo aqui para que você diga para mim aí, para nós aqui do Tubo Aulas, o que você achou desse formato aqui que eu coloquei. Vou colocar algumas decorações a mais aqui, mas esse formato de falar frente a frente, de mostrar a imagem para vocês aí, o que você achou disso? Diga para mim aí se você achou legal ou não achou, ou se pode melhorar. Vou deixar na enquete aqui para vocês, então aguardo vocês na próxima videoaula. Valeu!